ella toalla chocase, boa feia chocase. Hoje nós vamos trabalhar uma outra festa da matriz indígena. Você conhece alguma festa indígena? Ou já foi a alguma festa indígena? Eu nunca fui, mas pode ser que tenha alguém aí do outro lado que já foi em festas indígenas, né? Então, para falar desse tema hoje, eu vou fazer uma leitura de um livro que é O Pato, a Morte e a Tulipa. Vocês já ouviram falar nesse livro? Quem escreveu esse livro foi o Wolf Ehrenbrodt. Ele é alemão. Vocês sabiam? Esse livro é um livro alemão. A professora vai ler em alemão? Não, né, gente? Esse livro foi traduzido. Foi traduzido pelo José Marcos Macedo. Então vamos ouvir essa história e tentar pensar sobre o que é a nossa festa de hoje? Vamos lá? Fazia tempo que o pato sentia que algo não ia bem. Quem é você? E por que fica andando atrás de mim? Ainda bem que você finalmente percebeu, disse a morte. Eu sou a morte. O pato levou um susto. E não era para menos. Você veio me buscar agora? Eu estou por perto desde que você nasceu, por via das dúvidas. Por via das dúvidas? Perguntou o pato. Caso te aconteça alguma coisa, uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe. Então, sua tarefa agora é essa? É tarefa da própria vida cuidar do acidente e também da gripe e de todas as outras coisas que ocorrem a vocês, patos. Eu só digo, raposa. O pato não queria nem pensar nisso e ficou todo arrepiado. A morte tinha um sorriso amigo. Até que ela era simpática, quando não se levava em conta quem ela era. E simpática mesmo. Vamos até o lago? Perguntou o pato. Esse era o medo que a morte tinha. Depois de algum tempo, a morte foi obrigada a admitir que não gostava muito de mergulhar. Desculpe, ela disse, mas eu quero sair daqui. Tô toda molhada. Tá com frio? Perguntou o pato. Posso te esquentar? Ninguém jamais havia feito a ela uma proposta parecida. Na manhã seguinte, o pato acordou primeiro, bem cedinho. Eu não morri, pensou. E cutucou a morte. Eu não morri? Grasnou feliz da vida. A morte ergueu a cabeça. Fico contente por você, disse se espreguiçando. Mas se agora eu estivesse morto... Então, eu não teria dormido tanto, bocejou a morte. O pato não achou o comentário da morte nada simpático. Embora o pato tivesse prometido a si mesmo não falar mais nada, logo voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem olhando para a terra lá embaixo. Pode ser. A morte sentou-se, afinal, asas você já tem. Alguns patos também dizem que debaixo da terra existe um inferno, onde a gente é assado, e se não tiver sido um pato bom. Vocês patos imaginam cada coisa, mas quem sabe? Então você também não sabe? Grasnou o pato. A morte apenas olhou para ele. O que a gente vai fazer hoje? Perguntou a morte, bem-humorado. Hoje a gente não vai no lago, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem bacana. A morte ficou aliviada. Subir numa árvore? Perguntou de brincadeira. Lá de cima dava para ver o lago. Tão tranquilo e tão solitário. Vai ser assim quando eu estiver morto? Perguntou o pato. O lago sozinho, sem mim.
Às vezes, a morte poderia ler pensamentos. Quando você estiver morto, o lago também não vai mais estar lá. Pelo menos não para você. Tem certeza? Perguntou o pato espantado. Certeza absoluta, respondeu a morte. Menos mal. Então eu não preciso ficar triste por ele quando você estiver morto? Disse a morte. Era fácil para ela falar sobre morte. Vamos descer, pediu o pato depois de alguns instantes. A gente tem cada pensamento estranho em cima de árvore, né? Nas semanas seguintes, eles foram cada vez menos ao lago. Ficavam a maior parte do tempo sentados na grama e falavam pouco. Quando um vento frio passou pelas suas penas, o pato sentiu um calafrio pela primeira vez. Estou com frio, disse o pato uma noite. Você não quer me esquentar um pouco? Uma neve fina flutuava no ar. Alguma coisa tinha acontecido. A morte olhava para o pato, que não respirava mais. Estava deitado, bem quieto. A morte alisou algumas penas que tinham se arrepiado um pouquinho e carregou o pato até o grande rio. Lá, o pôs com cuidado na água e lhe deu um leve empurrãozinho. E continuou olhando durante um bom tempo. Quando perdeu o pato de vista, por pouco a morte não ficou triste. Mas assim era a vida. Quem já tinha ouvido essa história? Do pato, a morte e a tulipa. Sobre o que estava falando essa história? Vocês conseguiram perceber? Estava falando sobre a morte. Nesse trecho, vamos ver lá. O pato levou um susto e não era para menos. Você veio me buscar agora? Estou por perto desde que você nasceu por via das dúvidas. Por via das dúvidas? Perguntou o pato. O que será que a morte estava querendo dizer para o pato? Vocês conseguem imaginar? Ela disse que ela estava por ali desde que o pato nasceu. A morte está perto da gente desde que a gente nasce? Pois é. Todos os seres vivos passam pela morte. Por quê? A gente nasce, a gente cresce, desenvolve e um dia nós vamos morrer. Todos. Animais, plantas, pessoas. E por isso que a morte disse que estava sempre por perto. Para caso acontecesse alguma coisa. Morte engraçadinha essa, né? Você já parou para pensar nessa palavra? Morte. Você já parou para pensar para onde nós vamos quando a gente morre? O pato pensou que poderia ir para o inferno e ele ia ficar assado. E a morte achou engraçado, né? Que as pessoas têm cada ideia. Na sua igreja, alguém já falou o que acontece quando as pessoas morrem? No seu espaço religioso? Ou você já imaginou? Tem pessoas que dizem que a gente vira anjo. Tem pessoas que dizem que vira estrelinha no céu. Tem pessoas que dizem que não acontece nada. E tem pessoas que acreditam que a gente nem morre. Vocês sabiam que existem religiões que acreditam que a gente volta depois? Em outra vida? Isso é papo para uma outra aula. Mas eu disse que hoje era festa ou tristeza? Eu disse que era festa. Festa de morte, professora? Mas que ideia é essa? Vocês sabiam que tem religiões que comemoram a morte? Como assim comemorar, professora? Não é bem comemorar, né? Eles fazem celebração para esse evento da vida. Uma das celebrações que acontece, vocês já devem ter visto porque é muito famosa, é no México. É o Dia de los Muertos que se fala lá, mas a gente traduz por Dia dos Mortos. É uma festa enorme. Vocês já ouviram falar em Dia de Finados? Isso, então lá no México chama Dia dos Mortos e aqui para nós Dia de Finados, que acontece no dia 2 de novembro. Mas isso é lá no México. Eu vou falar de festa no Brasil. No Brasil? Vocês sabiam que tem festa de morte no Brasil? Tem sim. O Quarupi. Já ouviu falar no Quarupi? A festa do Quarupi é uma festa de celebração à vida e às pessoas que já morreram. Vocês sabiam? O Quarupi, na verdade, é essa
tora que está aparecendo aí, esse pedaço de árvore que está aparecendo. O nome desse pedaço de árvore é Quarupi e dá um nome a essa festa. Olha lá, os mortos não gostam de ver os vivos tristes. É isso que os indígenas dessa comunidade acreditam, que quando eles estão fazendo essa festa, eles estão dizendo para os mortos que agora eles estão em festa, que eles não ficaram tristes com essa pessoa ter ido embora. Não é legal pensar assim? Na festa do Quarupi, que é realizada pelo povo Cuicuro, que vive no Parque Nacional do Xingu, sempre em noites de lua cheia, no mês de maio de cada ano. Então essa festa acontece todos os anos. Vocês devem parar para pensar, por exemplo, que as pessoas fazem velório. Já ouviu falar em velório? Sabe o que é velório? O velório é um momento para as pessoas darem o seu último adeus. Então, as pessoas vão até lá e vem a pessoa que já se foi para dar o último adeus. Vocês já ouviram falar na palavra luto? Luto é o momento que a pessoa se reserva para pensar e dar adeus àquela pessoa querida que se foi. Lá para os Cuicuro, esse momento é um momento de celebração. Eles convidam as aldeias ao redor para fazer essa festa. Eles se vestem, estão vendo como eles estão coloridos aí na foto? Eles se vestem com a sua melhor roupa porque é um momento de celebração para os indígenas da aldeia lá dos Cuicuro, no Xingu. Você já foi no Xingu? Sabe onde fica o Xingu? Vou mostrar para vocês. Olha aí, o Parque Nacional do Xingu. Vejam aí no mapa, eu fiz até uma seta aí, ó. Você está aqui. Nós estamos em Curitiba, na região, né? Curitiba é região metropolitana, no Paraná. Estão vendo que tem uma parte verde aí, que tem um quadrado vermelho em volta? Então, é nesse lugar que fica o Parque Nacional do Xingu. E a foto do lado está mostrando como é que eles moram lá, como é que são as casas e esse espaço. Esse espaço pode ser visitado, mas ele precisa ter uma conversa antes para poder visitar. Afinal de contas, você vai na casa dos outros sem avisar? Não, né, pessoal? Então, para ir lá visitar o Parque Nacional do Xingu, a gente precisa conversar antes para poder visitar. Mas vamos continuar falando da nossa festa do Quarupi. Então, o ritual é celebrado para agradecer pela convivência nessa vida e liberar os mortos para viver em outro mundo. Então, dentro desse ritual, eles pegam as toras, que são os Quarupis, e nesse momento eles relembram as pessoas ilustres que faleceram. Não é qualquer um, hein? É o povo ilustre que faleceu. Por quê? E lembra que eu falei na palavra velório, na palavra luto? Nós aqui, normalmente, fazemos, quando a pessoa falece, tem o velório, tem o período de luto para cada pessoa. Lá para os Cuicuro, eles fazem a festa uma vez no ano. Então, todas as pessoas que faleceram durante aquele tempo são relembradas nessa festa do Quarupi. E como é que eles fazem isso? Olhem lá. Olha essa próxima imagem. Estão vendo que tem umas mulheres abaixadas ali ao redor do Quarupi? Por quê? Depois de preparar os Quarupi, os homens vão até as malocas e buscam as mulheres e as crianças. Em silêncio, as mulheres se aproximam dos Quarupi e, em voz baixa, quase sussurrando, expressam gratidão aos seus mortos, presenteando-os com braceletes, colares e belas peças de plumagem. Então, nesse momento, é um momento de dizer adeus. As mulheres choram. Às vezes as pessoas choram muito tempo, né? Para os indígenas, é o momento de chorar. E aí elas choram, porque o choro... Lembra o que o choro é? É uma expressão dos nossos sentimentos. Então é como se a gente estivesse dando, como se as indígenas, né, estivessem dando aquele último adeus, aquele último choro. E elas choram, choram muito. Repetem o nome daquela pessoa, dão presentes para aquela pessoa e aí se faz aquele ritual. Lembra que eu falei que as toras são enfeitadas? Olhem aí na foto. Eles enfeitam essas toras porque eles acreditam que a pessoa que está... essas toras são a representação dessa pessoa. Então, eles enfeitam, colocam os cocares, as cores que aquela pessoa gostava para representar essa pessoa e eles se lembrarem de como ela era. Tem uma coisa muito curiosa que acontece na festa do Quarupi. Vocês já ouviram falar numa luta que chama Uka-Uka? A luta do Uka-Uka faz parte dessa festa do Quarupi, porque eles acreditam, é como se fosse uma Olimpíada, é um momento de tanta festa que inclusive eles fazem essa luta para celebrar também a essa pessoa que faleceu. Olha lá, entre os povos indígenas do Xingu, Uka-Uka é a dança-luta que encerra o Quarupi. Dança-luta? Olha aí como é que eles estão abaixados numa posição, né? Sabe que o objetivo dessa luta é derrubar o oponente de costas, então eles têm que tentar pegar pela perna. Dizem que é muito difícil essa luta aí do Uka-Uka. O que acontece então? Eles enfeitaram, né, o Quarupi, aí eles choraram, eles relembraram daquela pessoa e ao final da celebração, depois da luta do Uka-Uka,
Eles pegam essas toras ao final da cerimônia e lançam no rio Xingu, simbolizando a libertação dessa alma. Eles acreditam que depois de toda essa celebração, quando eles colocam a tora na água, ela vai seguir o seu caminho e vai encontrar o seu caminho com essa pessoa. Você já tinha ouvido falar numa festa que celebrava os mortos? Duvido! Essa é a novidade, hein? Então, nós aprendemos hoje sobre a festa do Cuarupi, que é dos indígenas lá do Xingu.